comportamental, depressão, anorexia, todo tipo de transtorno do desenvolvimento da infância a gente acompanha lá, sendo que a maioria realmente é de crianças autistas. Atuo também no consultório particular, tenho aí 15 anos de formação na psicologia, atendendo em sua maioria crianças, mas de um tempo para cá eu tenho investido um pouco também da minha formação no atendimento de adolescentes e adultos, eu faço isso mais frequentemente no consultório, porque no Instituto Priority a gente tem uma maioria de crianças e adolescentes mesmo. E dou aula no curso de pós-graduação na Universidade de Castelo Branco, no curso de psicomotricidade, que é um curso que é muito voltado para professores, educadores, fono, psicólogo, PO. A gente tem muito profissional de educação física nesse curso, muito professor da educação infantil fazendo um curso de psicomotricidade, para atuação. Enfim, hoje a gente veio falar, eu e a Nádia, um pouquinho sobre a questão dos limites para a criança, de como, da importância dos limites na formação da criança, no desenvolvimento da criança. Quem é pai aqui? Pai ou mãe? A maioria. Quem é professor? Quem trabalha com criança, atua junto à criança, então a maioria tem contato, ou já teve contato com crianças pequenas. E adolescentes? Alguém em contato com adolescente? Tá. Então a sua maioria é crianças pequenas. Eu costumo falar um pouco dessa coisa do limite, como algo vinculado ao amor, ao afeto. Diferente de grande parte das pessoas que acredita que dar limites é maltratar a criança, impedir que ela vivencie sua expressão, seus desejos, dar limites não é ruim. Dar limites é bom, saudável e necessário para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque quando a criança aprende a lidar com os limites, ela aprende uma coisa que é extremamente importante para a formação da pessoa, que é a capacidade de lidar com as frustrações. É a capacidade de controlar os impulsos, de dar conta das emoções negativas, de elaborar as emoções negativas. Se eu convivo com situações em que eu tenho limites, em que eu tenho regras, e que eu sei o que o ambiente espera de mim, eu me organizo melhor para viver. Então, se eu sou uma pessoa que cresce sem limites, sem esse aprendizado de lidar com as frustrações, possivelmente eu vou ser um adulto, um adolescente que não consigo lidar com as frustrações. Então, na primeira namorada que eu tiver, no primeiro namorado que eu tiver, eu vou frustrar quando ele me rejeitar. E eu vou frustrar no nível que eu vou cometer um suicídio, que eu vou agredir a garota, que eu vou sofrer e entrar numa depressão, porque eu não aprendi a lidar com frustrações. Se eu sou um adulto que não aprendi a lidar com as frustrações, eu perco o meu emprego e eu vou lá no fundo do poço e eu não consigo me restabelecer para começar de novo, para tentar de novo. Então os limites ele prepara para a vida, ele organiza a pessoa para a vida. E as frustrações, elas são inúmeras ao longo da vida da gente. A gente passa o tempo todo por frustrações e por situações difíceis, em que a gente tem que controlar as nossas atitudes, as nossas emoções, ganhar fôlego e recomeçar. Então eu costumo dizer que quem dá limites, ele promove um ato de amor para a criança, porque ele está formando pessoas. O adulto que trabalha em cima dos limites está formando pessoas. Só que a gente vive num momento extremamente difícil em relação a isso. Por quê? Nós somos de uma geração que apanhávamos e que tínhamos pais muito autoritários. A grande maioria aqui tinha uma educação muito rígida. E aí a gente tem toda uma mudança de perspectiva, até dentro da psicologia, da educação, dizendo não pode bater,
nem o tapinha educativo, eu concordo, eu também não sou a favor do bater, mas não se dá outras formas, não se ensina para os adultos que hoje têm os filhos, de que forma a gente pode fazer. Porque a gente se acostumou a um autoritarismo até, né? Eu me lembro que eu não podia incomodar o meu pai quando ele estava assistindo o jornal, por exemplo, em hipótese nenhuma, né? Tinha que ser silêncio absoluto, que era o horário que o meu pai estava assistindo o jornal, né? Então a gente tinha essas imposições de regras de forma até muito rígida. Às vezes até o diálogo, ele não acontecia, a gente simplesmente atendia aos comandos sem questionar. E aí a gente tem uma geração hoje que questiona, a gente tem uma geração que quer saber o porquê, né, das coisas, e a gente não sabe como responder, o que deve responder, como deve fazer. Aí a gente tem esse discurso de que não pode bater, né? Nem o tapa, que fala, né, tapa da disciplina, não pode, eu também concordo que não pode. Mas a gente não fez o caminho de explicar, então, como se deve fazer, de que forma se deve educar, de que forma se deve dar o limite diante de uma birra de uma criança, né? O que a gente deve fazer? Isso não foi orientado. E aí a gente ficou perdido, a gente acaba hoje assumindo uma atitude, junto com todo o desenvolvimento aí do capitalismo, de dar coisas aos nossos filhos, né? Coisas materiais. Né? O acesso à tecnologia hoje é muito grande, então nossos filhos têm muita informação, né? Nossas crianças têm muitas informações que nós não tínhamos na nossa infância. Então a gente questionava menos, hoje eles questionam mais e a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como frear isso. E aí eu vou falar um pouquinho disso, como que a gente deve fazer, qual é a melhor forma, né, nesse processo educacional de dar limites sem ser agressivo, sem repetir aquela ideia do autoritarismo, da falta de diálogo que existia entre pais e filhos, porque a gente sim quer ouvir as crianças, quer ouvir a opinião deles, pedimos por eles. Outro dia eu estava falando com uma paciente, uma mãe desesperada e um pai, que estão buscando terapia, né? Vieram ao meu consultório os dois e querem terapia para o filho deles de 25 anos, que se encontra no momento enclausurado dentro do quarto, viciado em eletrônicos, sem amigos, largou faculdade, não tem namorada, enfim, e ganhando peso, só come, dorme e joga videogame e mexe no computador. E ele tem 25 anos e eles olham para mim e falam assim, eu perdi o time do meu filho, porque com 25 anos eu não consigo mais arrastá-lo de casa e trazê-lo para uma terapia. Se ele me diz que não quer, eu não tenho como fazer isso. E eles vêm até mim dizer como que a gente pode fazer esse caminho, porque o meu medo é a coisa de desgringolar, ele já está, né, numa depressão e de repente um suicídio, né? Não tem diálogo, não tem conversa, não tem relação, o garoto está lá enclausurado dentro do quarto, no videogame, né? E aí a gente tem um outro momento de vida, que é um garoto de 25 anos, com autonomia e independência, ainda que ele dependa financeiramente dos pais. Mas por lei, ele é capaz de decidir o que ele quer fazer. É diferente de uma criança, que a gente arrasta mesmo, a gente carrega no colo e a gente leva. Eu decido por ele. Porque eu tenho pátrio poder sobre o meu filho. Até legalmente, eu decido por ele. Ainda assim, nossas decisões têm que ser bem refletidas e bem tomadas. Agora, um garoto de 25 anos, que já tem independência e autonomia, ou a gente vai tentar pelo convencimento, que é o nosso primeiro caminho, ou daqui a pouco a gente vai ter que tentar entrar na justiça para ele perder o pátrio poder e isso ir para um dos pais, para eles poderem até, no caso na necessidade de uma medicação, colocarem uma medicação na comida para ele ingerir a medicação sem saber que está tomando, né? Tamanha depressão que ele está, ele não aceita, agora com 25 anos o que é que você faz? Então realmente perdeu-se o time. Muitos pais estão perdendo o time dos filhos e eu vejo isso diariamente no consultório.
parece que está distante, mas não está. Não está. E aí os pais vêm muito com o relato, poxa, mas era tão saudável, era uma criança tão saudável, inteligente, bom, mas eu fui deixando no computador, foi chegando a adolescência, ele foi indo pro quarto, ele foi ficando lá, e a gente também, né, achando que estava bom, porque ele estava lá em casa e a gente aproveitando a nossa vida um pouco, porque as crianças crescem e a gente fica querendo o quê? Andando para chegar à adolescência com mais independência, com mais autonomia, para a gente poder descansar, fazer outras coisas, aproveitar a vida. E aí perdeu-se o time, né? O garoto deprimido dentro do quarto. É um desses adolescentes que nem é mais adolescente e adulto do quarto, né? Que a gente tem falado muito, os adolescentes do quarto. A gente tem que tirar eles. A gente tem que dar limite sim, né? A gente tem que dizer sim. Mas isso fez com que hoje eu continuasse tendo relações com meus pais. E hoje eu agradeço muito o quanto eles foram chatos em dizer, venha, é comigo que você vai, né? Então a gente não tem feito isso, porque a gente não quer desagradar nossos filhos. A gente não quer dizer não. Houve um terapeuta outro dia que eu estava assistindo na TV, esqueci o nome dele, mas eu sou fã dele. Ele estava falando, antigamente a gente queria o respeito dos filhos, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem o amor dos filhos. E antes, com o respeito, se conquistava o amor. E agora, a ideia de só ter o amor faz com que a gente dê, então a gente tem aquela visão de que assim, eu vou dar o que eu não tive, vou fazer por ele o que eu não tive, o que não fizeram por mim e tal. Então a gente está dando, e a gente está esquecendo de que o caminho é uma reciprocidade, vai e volta, e a gente não pega de volta, a gente não solicita de volta, a gente só dá. E aí com isso a gente não tem nem o respeito e nem o amor dos filhos. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque leva a muitas reflexões sobre o que nós estamos fazendo. A gente detona com a autoestima da criança. E aí quando a gente faz caminhos alternativos, a gente levanta essa autoestima. E aí a gente traz motivação, a gente traz desejo e a aprendizagem fica até mais fácil mesmo diante da dificuldade, né? Então é o caminho. Eu gosto mais de valorizar os bons comportamentos do que demarcar muito os comportamentos inadequados. Quando a gente valoriza mais os comportamentos, os bons comportamentos, a gente tem mais chance de aumentar os bons comportamentos e naturalmente reduzir os inadequados. Mas uma raiva absurda de você, eu tenho vontade de ir lá no teu pescoço e te enganar. Mas eu me controlo e falo, não posso fazer isso. Porque se eu for no pescoço dela, eu vou ser presa, vai dar uma confusão danada, ela vai ficar irritada, eu posso machucar ela feia, então respiro fundo, controlo minha sensação de raiva e não ajo com a mesma raiva que eu estou sentindo. A criança, principalmente até lá 5 anos, ela ainda não tem esse controle inibitório, ela aprende com os limites. Então, se ela vivencia uma situação de raiva muito intensa, ela é capaz de externalizar essa raiva na íntegra e lá esganar você mesmo. Ou se jogar no chão, gritar, chorar, né, e fazer coisas que a gente sabe que as crianças fazem. Então elas vivem as emoções ainda na íntegra. A partir do momento que a gente vai trabalhando os limites, que a gente vai se acalmar, ela vai ganhando essa condição de ter controle inibitório. Então ela vai controlando a ação diante da emoção que ela vivencia. Isso é para tudo. Eu falei da emoção de raiva, que é uma emoção que choca mais diante da atitude. Mas às vezes uma reação de alegria, de ficar muito alegre, de rir muito e tal, e às vezes até ser inadequado, né? Ou de afeto, de ficar muito grudenta. Então a gente vai aprendendo a controlar essas emoções e externalizando de forma mais tranquila. Claro, gente, a gente tem muitos adultos que não têm controle inibitório. A gente vê no trânsito o tempo todo isso. Outro dia eu fiquei assustada na minha frente, o cara nem viu o que tinha acontecido anteriormente, o cara desceu do carro e foi em cima do outro. E com a mão aqui, eu falei, pronto, vai puxar uma arma. Mas não era, ele estava só ameaçando, né, fazendo de conta. E aquela raiva do mundo todo e não adianta, hoje pode, amanhã não pode, hoje pode, amanhã não pode, determinadas coisas. Tem regras que têm que ser claras. Tem regras que têm que ser limpa, objetiva, direta, para que ele entenda, para que faça sentido para ele, né? Porque se não for claro, se não for objetivo, corre o risco de virar a capacidade delas de entendimento e de resposta àquilo, né? Então a gente sempre tem que ter cuidado.
Às vezes, quando chega pais no consultório com queixas de crise de birra, de comportamento e tal, eu sempre peço para durante 1 a 2 semanas os pais anotarem todas as vezes que a criança faz birra e quais foram os comportamentos que ela apresentou. E às vezes eu até me assusto em ver que a criança fazia dentro do esperado para a idade dela, né? Então, às vezes a mãe marca 2, 3 crises de birras tranquilas e tal, eu falo assim, olha, isso aqui não é patológico, não é digno de uma intervenção, porque 3 birras numa criança de 3, 4 anos durante a semana é absolutamente normal diante de uma negativa no ambiente, tá? Às vezes eu olho e vejo assim um absurdo, eu falo, não, isso aqui é digno de intervenção, tem uma questão aí de dificuldade de controle das emoções. Mas a gente tem que ver o que se espera para cada idade. Senão a gente está exigindo uma organização emocional, comportamental de uma criança que não está pronta a nível de desenvolvimento para isso. Precocemente, entende? Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que ter esses cuidados. E hoje a gente tem a internet aí, que a gente tem como buscar essas informações, né? Das fases do desenvolvimento, o que é esperado que cada criança faça. Hoje em dia, até no próprio calendário, na coisa de vacina, na caderneta de vacina, tem lá as etapas do desenvolvimento motor, cognitivo, de linguagem, dizendo o que é que cada etapa a criança precisa estar executando. Então, às vezes, a gente está exigindo da criança algo que ela ainda não pode, não é capaz até motoramente de fazer, porque ela ainda está em processo de desenvolvimento, né? Se feito dessa forma, os limites favorecerão a sua organização mental, facilitando um comportamento adequado socialmente, mesmo que apresente uma menor capacidade de entender as regras e de suportar as frustrações. Vivenciar os limites favorecerá no desenvolvimento e auxiliará na adaptação social, bem como permitirá que seja mais equilibrada e segura. Para que isto ocorra, é importante que os educadores estejam seguros de seu papel, agindo assim de maneira coerente. Caberá aos pais e educadores serem os facilitadores, traduzindo verbalmente o comportamento apresentado pelo filho e assim dar a direção adequada para aquilo que considera desejado. Terceirizado para babá, terceirizado para avó, terceirizado para fulano, para ciclano. A gente precisa assumir, enquanto pais, o nosso papel primário. O que é um papel primário? Eu sou a principal responsável por essa criança. Pai e mãe são os principais, os primeiros que são responsáveis pela criança. Depois vem as instituições de ensino, os avós, os tios, babá, mas os principais, quem está primeiramente responsável por essa criança, pelo desenvolvimento dela, né, são os pais. É necessário que a família atue com relação à sua segurança afetiva, né, desenvolvido na criança. Eu falei sobre um discurso, que é um discurso capitalista, que até dentro da psicologia foi muito utilizado, e a psicologia também erra, que é a coisa da, é mais importante, todo mundo deve ter ouvido isso, é mais importante qualidade de tempo do que quantidade de tempo, porque se tiver qualidade de tempo é o suficiente para a criança. E aí nós, principalmente nós mães, saímos para o mercado de trabalho, passamos a trabalhar muito e a qualidade de tempo não pode acontecer porque não tem tempo para ter quantidade, que dirá qualidade, né? Eu tenho relatos de crianças que entram na escola 6 horas da manhã, 6h30 e saem 8 horas da noite. Entram dormindo e saem dormindo. Eu não consigo conceber que tempo que esses pais têm com essas crianças. Não tem tempo quem está educando. Eu mesma priorizei, eu tive que fazer uma escolha, né? Recentemente eu tive que, mais ou menos 1 ano atrás, eu tive que mudar a minha vida própria. Da comunicação, tá? E hoje, sentada também, falar um pouquinho junto com a Catu. A Catu falou muito de limite, então eu trouxe um tema, quase a mesma coisa, mas trazendo em forma de organização, de reflexão. Porque aqui é mais uma troca de ideias, né? A gente está fazendo uma troca e eu vou falar sobre disciplina. Disciplina, tá? Muito da minha fala, a Catu já falou, então para não ser repetitiva, e também eu acho que não há essa necessidade, eu vou pular algumas coisas. Teve alguns imprevistos, eu não fiz
o da cachorro, não sabia, aí eu trouxe algumas coisas para não ler. Mas eu vou tentar ser o mais rápida possível, até para não ficar muito cansativo. Eu trouxe para vocês o conceito de disciplina que eu quero trabalhar. Disciplina como a prática de uma atuação organizada e perseverante a fim de obter um fim determinado. E eu vim trazer para vocês um pouco do papel da escola. A gente tem vários ambientes, né, ambientes sociais. Mas aí eu me detive no papel da escola, acho que eu tirei um pouquinho da psicopedagogia, eu sempre pensei em aprendizagem, sempre envolvo a escola de alguma forma. E eu aproveitei que a gente está dentro da escola, do ambiente escolar, para a gente falar um pouquinho dessa disciplina e desse limite que está acontecendo aqui dentro. Eu acho assim, hoje, para a gente refletir muito sobre a falta de disciplina dentro da escola. Que prejuízos isso está trazendo? Isso traz prejuízos assim, sociais muito grandes. A escola é um meio social onde a gente tem assim, uma variedade de pensamentos, de ideias, de regras, a gente traz de casa, de todas as famílias, pensamentos e comportamentos muito diferenciados. E isso junta tudo dentro da escola. Imagina, dentro de uma sala de aula nós temos 20 famílias representadas, 30 famílias representadas, 20 comportamentos representados. E o quanto é importante o que a Cápsula falou, esse limite, essa disciplina dentro de casa, que é a nossa base. Aqui na escola a gente ouve, sim, a gente trabalha diretamente, por isso que eu trouxe escola, por isso que eu trouxe, sim, para falar com pais, com futuros professores, porque a gente está vendo coisas, assim, absurdas, né? A gente vê coisas de crianças que pegam uma criança e jogam na lata do lixo. Tá chateada, estão brincando naquela hora, ela pega... Mas que representatividade tem para aquela criança ser jogada dentro de uma lata do lixo, mesmo que seja na brincadeira? A gente tem criança que chuta a cadeira, que parte por cima de um professor que é uma autoridade, porque ele não tem essa autoridade dentro de casa. Então a gente tem que repensar muito esse limite que é dado dentro de casa, essa disciplina que é dada dentro de casa, porque dentro do ambiente escolar isso está sendo refletido de uma forma muito severa. Parceiro daquela escola. E muitas vezes não é isso que acontece. Então tá gerando muita dificuldade. Então eu trouxe pra gente refletir que papel é que a gente tem dentro da escola, o que a gente está fazendo com as nossas crianças quando a gente não dá limite, quando a gente não dá disciplina para eles. Então é muito importante a gente repensar sobre isso. Ele pegou aquela nota, voltando ao caso, ele pegou aquela nota e ele começou. Ele já começou em sala de aula. A organização do seu ambiente em sala de aula vai ajudar nessa atividade, nessa disciplina. Se você trata o aluno com falta de respeito, você não pode exigir que ele te respeite. Se você trata o aluno mal dentro da sala, ou descarrega, ou traz coisas que estão externas para dentro da sala de aula, é difícil que você tenha uma sala disciplinada e organizada. Se você não se procura aprender, procura se aperfeiçoar sobre a aprendizagem da criança, sobre o desenvolvimento da criança, você não consegue também lidar com as questões que estão inerentes à educação. Então, assim, é um conjunto, tá, gente? Eu trago para vocês a reflexão da escola, da gente como o papel social da família na disciplina da escola, na organização, na aprendizagem da criança. Vamos pensar, vamos refletir sobre tudo que está acontecendo, sobre essas coisas que a gente vê de escola. Se vocês pegaram o curso, são coisas absurdas. Cada dia mais a agressividade. Nós estamos assim, em uma época muito difícil. É uma época que a saúde mental das crianças e dos adolescentes e dos adultos principalmente, que já estão assim, está num nível
difícil de lidar já. A gente está como a Catula falou, a gente não pode, a gente tem que retroceder mesmo, retroceder nesse pensamento, no pensamento desacelerar, retroceder no eu, no que eu posso, no que eu quero, e a gente tem que começar a incutir a disciplina nas crianças como meta. A disciplina é uma meta de onde eu quero chegar. Criança que não tem disciplina não sabe o que ela pode, onde ela pode e o que ela deve fazer. É uma criança desorganizada. Criança que não tem uma organização, adolescente que não tem uma organização, quando chega lá no mercado de trabalho, quando chega na época da faculdade, se perde. Muitos adolescentes, muita gente, quando a gente fala, aqui a gente veio falar disso, escola, família, ser humano, o outro. E a gente não veio trazer receita, nem veio falar para vocês o que é certo, o que é errado. Eu trouxe aqui algumas recomendações, que se alguém quiser, eu posso ajudar de alguma forma, porque a gente tenta trazer umas recomendações que são adaptadas de acordo com cada um tem a sua realidade. A gente não vai chegar e vai dizer assim, ó, aplica aqui isso na sua casa, porque isso aqui vai dar certo. Olha, papai, não? Paula, agora você aplica na sua casa, vai dar certo. Olha, não funciona assim, porque nós temos dinâmicas diferentes. Nós temos assim, para adaptar aquilo que nos é trazido para a nossa realidade, tá? E assim, a mesma coisa de família. Eu, assim, sou fervorosa em relação à família. Eu acho que a família... Falhou. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá vontade de desistir. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família e afinidade é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Como for, família é prato que deve ser sempre servido quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Esse é um trecho do livro O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo.